Santo, santo é o teu nome, Jesus. Boa noite, povo de Deus. Mais uma vez, iniciando uma live de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor. Santo, santo é teu nome, Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo para nossa irmã Maria de Fátima. Nossa irmã Maria Tânia, sempre assídua, não perde uma live, né, irmã Maria Tânia? Deus abençoe. Nosso irmão em Cristo, Antônio Carlos, de Lajedo do Tabocal. A paz do Senhor, irmão Antônio Carlos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Irmão Helenice Túlio, a paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou nosso viver, né, meus irmãos? Glória a Deus. Quem está em Cristo, nova criatura é. Obrigado, irmã Maria Tânia. Deus abençoe a irmã também, todos os seus familiares. Santo, santo é teu nome, Jesus. Aline Barros, Jesus Cristo mudou meu viver. Santo, santo é teu nome, Jesus. Glórias a Deus. Irmã Rose Sena. A paz do Senhor, minha irmã Rose. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmã Rose também é assídua, né, irmã Rose? Não perde uma live, né? Deus abençoe, irmã Rose. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos exaltar o nosso Deus. Ele é digno de toda honra e todo louvor. Santo, santo é teu nome, Jesus. Francis Barbosa. Seja bem-vindo, meu querido. Francis Barbosa. A paz do Senhor Jesus Cristo. Lajedense. Nosso amigo aqui de Lajedo Tabocal. Vão entrando e compartilhando, meus irmãos, para que outras vidas sejam edificadas.
Professora Thelma Souza, a paz do Senhor Jesus, minha querida. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Meu cunhado querido Geraldo Magalhães, mora em Guarulhos, São Paulo. Seja bem-vindo, meu querido. Geraldo Magalhães e Nilza Magalhães, a minha irmã querida. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Vocês estão me ouvindo bem aí? Me ajudem aí, tá bom? Santo, santo é teu nome, Jesus. Vão se preparando para a pergunta de hoje, viu? A pergunta de hoje é um pouquinho mais difícil. Geraldo Magalhães, Maria Tânia, professora Thelma, Fátima, Francis, Rose, Helenício Túlio. Deus abençoe todos vocês, meus queridos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Beijos e abraços aí, Geraldo, para você, minha cunhada, todos aí em sua casa, em sua família. Railton Santos, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Railton Santos, meu vizinho aqui, Antônio Carlos. Deus abençoe, Antônio Carlos. Seja bem-vindo, meu irmão. Em nome de Jesus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Glórias a Deus. Nós vamos nesse instante fazer uma oração. Vamos estar orando, né? E aí vocês vão se preparando, né? Para daqui a pouco também participar da pergunta, tá bom? Vamos estar orando ao nosso Deus. E vocês vão se preparando aí para a pergunta que será feita daqui a poucos momentos, tá bom? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, nós queremos entrar na tua presença, Pai, através dessa oração, como o Senhor nos ensinou, que devemos estar, ó Deus, sempre orando a Ti, louvando o Teu nome, exaltando o Teu nome, através da oração, e também, ó Pai, Te entregando, ó Deus, a vida daquelas pessoas que amamos, que necessitam da Tua paz, da Tua graça, do Teu amor, Pai. Te entregamos nesse instante, Senhor, todos esses amigos, irmãos que estão interagindo conosco através dessa live. Te entregamos, ó Deus, todos os nossos familiares, todos os nossos irmãos,
Ó Deus, te entregamos, Pai, nossa cidade, Lajedo Tabocal, em tuas mãos. Ó Deus, a nossa Bahia, o nosso país. Ó Deus, te entregamos todas as nações da face da terra, Pai. Que o Senhor, meu Deus, continue derramando a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder sobre todas as vidas. Ó Deus, para que possamos ver, Senhor, vidas sendo curadas, vidas sendo libertas, vidas sendo protegidas, guardadas, guiadas pelo teu santo nome, Pai. Abençoe, Pai amado, cada um dos teus filhos, abençoe todo o teu povo, toda a tua igreja. Eu oro agradecido em nome do teu Filho Jesus. Glórias a Deus. Gostaríamos de agradecer também nesse instante nosso irmão Joedson Augustinho. Seja bem-vindo, irmão Joedson Augustinho. A paz do Senhor, meu irmão. A pergunta de hoje, meus irmãos, é: qual foi o primeiro ferreiro da Bíblia? Tá bom? Vão se preparando aí para responder. Qual foi o primeiro ferreiro da Bíblia? Vamos louvar a Deus. Jesus Cristo mudou meu viver. Esse hino está relacionado com a reflexão dessa noite, meus irmãos. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele mudou o seu? Maria Luísa Freitas. A paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Aline Barros. Jesus Cristo mudou meu viver. Santo, santo é o teu nome, Jesus. A pergunta de hoje: qual foi o primeiro ferreiro citado na Bíblia? O nome do ferreiro, o versículo onde se encontra. Qual foi o primeiro ferreiro citado na Bíblia? Santo, santo é teu nome, Jesus. Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Nós necessitamos sempre de fé, né? A palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. E principalmente, meus irmãos, nesses dias difíceis que estamos passando, né? Precisamos estar sempre em sintonia, em contato com o nosso Deus, para podermos receber forças espirituais, para imunizarmos a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. Assim como temos buscado imunidade através dos alimentos, devemos buscar imunidade na palavra de Deus. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo veio para isso, meus irmãos, para mudar a nossa vida. Ele nos fez crianças inocentes, mas o pecado nos manchou, o pecado nos sujou. E aí, quando nós crescemos, perdemos a inocência, começamos a pecar e entristecemos ao nosso Deus. E Jesus Cristo, ele veio à Terra para mudar a nossa vida, para fazer com que a gente volte a ser criança, a gente volte a ser pura, inocente, como uma criança.
Vamos à pergunta: qual foi o primeiro ferreiro citado na Bíblia? Edson Santos, a paz do Senhor, meu pastor Edson Santos, meu primo e pastor aí em São Paulo. Seja bem-vindo, meu querido, em nome de Jesus. Deus abençoe você e todos aí em São Paulo. Pastor Edson Santos, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos tocar mais um hino aqui, depois estaremos respondendo a pergunta dessa noite. Louve ao Senhor. Jesus pagou um alto preço por nossa alma, morrendo na cruz. Santo, santo é teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Para que contigo fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Santo, santo é teu nome, Jesus. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço Deus abençoe todos. para que contigo fosse o meu irmão. Jesus morreu na cruz por mim e por você, meu irmão. Quando Jesus derramou Sirva a Ele, adore a Ele, ame Ele, busque a Ele. Ele pensava em mim, pensava em nós. Santo é teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Deus. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Glórias ao teu nome, Deus. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem, Beron Batista, a paz do Senhor Jesus, Beron Batista. olhos em Cristo, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. vamos andar. Vamos louvar a Deus. Redimidos por seu Santo, sangue. santo é teu nome, Jesus. Lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós confirmamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Santo é teu nome, Jesus. Em Cristo, Santo, santo é teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Deus.
Glórias a Deus. A pergunta dessa noite: qual foi o primeiro ferreiro citado na Bíblia? Nós já temos aí algumas respostas. Me parece que só Geraldo respondeu, né? Qual foi o primeiro ferreiro citado na Bíblia? Está escrito em Gênesis capítulo 4, versículo 22. Gênesis 4, 22. O primeiro ferreiro foi Tubal-Caim. Tubal-Caim, o nome do primeiro ferreiro citado na Bíblia Sagrada, né? Tubal-Caim. Poucas pessoas responderam. Quem respondeu Tubal-Caim acertou, né? Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês, né, que estão participando. Né? Nós vamos colocar aqui mais um hino e depois estaremos entrando na reflexão dessa noite. Amém, meus irmãos? Vamos meditar na santa palavra de Deus. A palavra de Deus é pão, é alimento para as nossas almas. Jesus Cristo mudou meu viver. A palavra de Deus diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, versículo 17. Parabéns, Geraldo Magalhães. Você acertou, viu? Deus abençoe, Francis. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aline Barros. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele deu-me paz e perdão. Se indiferente eu já amei. Coração. O amor só conheci em canções, palavras e ilusões. Agora é diferente, fala toda a gente. Cristo deu-me seu amor. Do meu viver. Nilza respondeu, foi, Geraldo? Parabéns, meu irmão. Deus abençoe, viu? Tubal-Caim, o primeiro ferreiro citado na palavra de Deus. Tem mais alguém aí com vocês? Santo, santo é teu nome, Jesus. A ti seja toda a honra e toda a glória. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar no tema o pau que nasce torto, morre torto. É o tema dessa reflexão. O pau que nasce torto, morre torto. É um ditado popular muito conhecido, né?
Vamos ver o que é que a palavra de Deus fala, né? Acerca desse ditado, né? Só vocês dois aí, né? Meditando na palavra de Deus, louvando a Deus, nos ajudando, né? A pregar o santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o tema dessa noite é o pau que nasce torto, morre torto. Você já ouviu muito falar nesse ditado popular, né? Quem sabe até você já citou, né? Esse ditado alguma vez. Você já citou para alguém, né? E muitas vezes, meus irmãos, geralmente as pessoas citam esse ditado popular para argumentar que não há como alguém se converter, uma pessoa ruim se converter a Deus, né? Geralmente as pessoas usam esse ditado para isso, né? Quando eles veem uma pessoa indo para a igreja, um exemplo, um ex-bandido, um ex-traficante, um ex-feiticeiro, uma ex-prostituta, um ex-alcoólatra, quando eles veem essas pessoas indo para as igrejas, geralmente muitas pessoas dizem assim, né? O pau que nasce torto, morre torto, né? Eles não acreditam na conversão, na transformação das pessoas. Muitas pessoas não acreditam, né? Que pessoas ruins podem ser transformadas por Jesus Cristo, possam ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus, né? Nós vamos ler aqui uma passagem nessa noite muito conhecida, que se encontra em São Lucas, capítulo 19. São Lucas, capítulo 19, aonde nos conta a história de Jesus e Zaqueu. São Lucas 19, que diz assim: e vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus nos fala nesse texto bíblico, São Lucas capítulo 19, que Jesus, ele foi passando numa determinada rua e um cidadão por nome Zaqueu, ele subiu em uma árvore para ver Jesus. Ele queria ver Jesus, ele tinha essa curiosidade, esse desejo de ver o Senhor. Feliz da pessoa, meus irmãos, que tem essa curiosidade, que tem esse desejo de ver Jesus, de andar na presença de Jesus, né? De falar com Jesus, de ouvir Jesus. Feliz da pessoa. E a palavra de Deus diz que Zaqueu, ele era um príncipe, um homem muito famoso, um homem muito sábio, um cobrador de impostos, e ele tinha esse desejo em seu coração. Então ele subiu em uma árvore, Jesus foi passando, viu ele, e aí Jesus disse: desce depressa, Zaqueu, que hoje me convém pousar em tua casa. Então, meus irmãos, quando Jesus disse, ele se aproximou de Jesus, de Zaqueu, dizendo que ia pousar, que ia para a casa de Zaqueu, as pessoas que estavam ali ao redor, principalmente os religiosos, você tenha cuidado, meu irmão, com religiosidade. A religiosidade atrapalha o homem, a pessoa, de se aproximar de Jesus. Tenha cuidado, porque a religiosidade atrapalha, né? Nós devemos buscar Jesus, adorar Jesus, servir a Jesus, sem
esses princípios religiosos. Devemos ir a Jesus com o nosso coração, com a nossa alma pura, sem placa denominacional, sem apego a placas de igrejas, a denominações. Tenha cuidado. Porque quando Jesus ele se aproximou de Zaqueu, os religiosos começaram a murmurar. Os religiosos da época, os escribas e fariseus, eles começaram a questionar aquela atitude de Jesus. Eles começaram a dizer como é que pode Jesus, que se julga ser o Filho de Deus, Jesus que se julga ser santo, ir para a casa de um cobrador de impostos, ir para a casa de um ladrão, porque a fama dos cobradores de impostos na época de Jesus era a fama de ladrões. Ladrões e traidores. Porque Zaqueu, ele era um judeu. E ele tinha se colocado à disposição do Império Romano para cobrar impostos dos seus familiares, dos seus parentes, dos seus conterrâneos, né? Cobrar impostos para enviar para Roma, que estava subjugando a sua nação naquela época. E aí, além dele ser um cobrador de impostos, que era tido como ladrão, ele também era tido como um traidor, porque ele tinha se colocado à disposição daquela nação inimiga. Então as pessoas tinham ódio de Zaqueu, as pessoas não gostavam de Zaqueu. Zaqueu ali era mal visto, não era bem visto ali naquela comunidade. E aí, meus irmãos, Jesus disse: Zaqueu, hoje eu vou pousar na tua casa. Porque, meus irmãos, Jesus Cristo, ele veio para todos, sem distinção de raça, de credo. Jesus, ele veio buscar todos. Ele veio dar sua vida por todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele procura todos, principalmente aquelas pessoas que vivem, que são consideradas pecadoras, perdidas, sujas. Aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade, são essas pessoas que mais interessam Jesus. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes que necessitam de médicos. E hoje nós vemos muitas pessoas assim, né, que quando veem uma pessoa humilde, uma pessoa, uma ex-praticante de algum vício, indo para Jesus, indo para a igreja, adorando Jesus, servindo a Jesus, as pessoas têm preconceito com essas pessoas. As pessoas começam rejeitar, desprezar essas pessoas, e aí usam esse ditado popular para dizer: o pau que nasce torto, morre torto. Como é que pode esse cidadão aí que eu conheço há muitos anos, né, dizer virou crente, virou evangélico, e agora quer ser melhor do que os outros, né? Aí usam esse ditado para humilhar as pessoas, para discriminar as pessoas. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que Jesus, ele foi à casa de Zaqueu, e diz a palavra de Deus que quando Jesus entrou ali na casa de Zaqueu, Zaqueu, ele se aproximou de Jesus e disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente. Então nós vemos aí nessas palavras de Zaqueu, meus irmãos, nós vemos ali arrependimento. Zaqueu, ele se aproxima de Jesus com arrependimento, com seu coração arrependido, com seu coração buscando o perdão de Jesus. Porque ele sabia que Jesus é Deus e só Deus pode perdoar pecados. E aí ele se aproxima de Jesus e diz: olha, Jesus, se eu já roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Isto se chama restituição. Nós precisamos, meus irmãos, fazer isso, né? Se já defraudamos alguém,
se já fizemos mal para alguém, restituir, procurar entrar em comunhão com aquela pessoa, procurar pagar aquela dívida que fizemos contra aquela pessoa. Então, isso demonstra arrependimento. Devemos nos aproximar de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, com arrependimento, com nosso coração puro, porque ele disse, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. E aí Zaqueu, meus irmãos, ele fala isso para Jesus, né? Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E aí, naquele momento, Jesus, conhecedor dos corações, Jesus, conhecedor do que passa em nossas mentes, Jesus disse para Zaqueu, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus disse para Zaqueu, hoje veio Zaqueu, salvação na tua casa. Hoje veio salvação na tua casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, meus irmãos, Jesus, ele perdoa todas as pessoas que buscam a ele em espírito e em verdade. Não importa, meu amigo, meu irmão, o seu pecado que você tenha cometido. Volte-se para Jesus com seu coração arrependido, com a sua vida contrita a Deus, quebrantada diante de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ele te perdoará. O Senhor Jesus Cristo te purificará, pois o sangue dele nos limpa de todo pecado. E aí, meus irmãos, Zaqueu, naquela hora, que estava ali oferecendo um banquete para Jesus, recebeu um banquete de Jesus. Ele que preparou um banquete, recebeu um banquete. Ele que preparou uma alimentação simples, recebeu uma alimentação espiritual. Porque Jesus diz que ele é o pão da vida, né? Quando nos alimentamos do pão material, nós voltamos a ter fome. Mas quando nos alimentamos de Jesus, da palavra de Jesus, ele disse que jamais voltaremos a ter fome. Quem bebe da água que ele dá, quem come do pão que ele dá, jamais volta a ter fome e sede. E Zaqueu, naquela hora, foi perdoado. Zaqueu, naquela hora, foi saciada a sua sede e a sua fome. Porque Jesus Cristo veio para isso. Ele veio para buscar e salvar os perdidos. Jesus Cristo veio, meus irmãos, para transformar vidas, para libertar vidas. E aí as pessoas são infelizes, né, ao usar esse ditado para discriminar as pessoas. Quando vê alguém indo para a igreja, eles dizem, o pau que nasce torto morre torto. Como é que pode uma pessoa dessa, que já bebeu, fumou, adulterou, roubou, como é que pode essa pessoa que fez tantos crimes, tantos pecados, hoje dizer que é crente, dizer que é salva, dizer que foi perdoada? Porque, meus irmãos, nós não seguimos religião, nós seguimos Jesus. E ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós não seguimos religião. Nós não somos religiosos. Nós somos seguidores de Jesus. Nós somos filhos e servos de Jesus. E ele disse, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que todas as pessoas são pecadoras. Não importa se você é considerado um bom cidadão, não importa se você é considerado uma boa pessoa, uma pessoa honesta, uma pessoa de bem, uma pessoa de caráter, uma pessoa direita, não importa quem seja você.
se você é um bom cidadão, diante de Deus, você é um pecador. Diante de Deus, você necessita arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus. Assim como procuramos ser bons cidadãos, como procuramos ser pessoas de bem aqui na terra, nós temos que também ser pessoas de bem diante de Deus. Nós temos que ter comunhão diante de Deus, meus irmãos. E bondade, caráter, não leva ninguém ao céu. Bondade e caráter, meus irmãos, é um dever do ser humano ter caráter. É um dever de todo ser humano fazer o bem. É um dever de todo ser humano andar direito. Mas estas coisas não vai levar ninguém ao céu. Estas coisas não vai levar você a Deus. O que vai levar eu e você a Deus é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Só Ele poderá nos levar a Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então, meus irmãos, você lembra daquela passagem onde Jesus fez o seu primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Foi transformar água em vinho. O primeiro milagre de Jesus, né? Uma coisa que para nós, para a ciência, é impossível, né? Como é que alguém pode transformar água em vinho? Isso para a ciência, para a química, é impossível. Mas para Jesus, todas as coisas são possíveis. Ele transformou em um casamento, ele transformou a água em vinho, mostrando para nós que ele veio ao mundo para transformar as coisas, principalmente o ser humano. Ele veio para nos transformar de perdidos em salvos. Ele veio para nos transformar de ímpios em justos, de pecadores perdidos em pecadores arrependidos, pecadores remidos, pecadores perdoados e salvos. Jesus veio para nos transformar. Então, se você já falou alguma vez essa frase, não fale mais. O pau que nasce torto, em Jesus Cristo se endireita. Amém, meu irmão? O pau que nasce torto, em Jesus Cristo se endireita. Em Jesus Cristo todas as coisas são possíveis. E aqui na terra, quando ele viveu aqui na terra, ele foi chamado filho do carpinteiro. Filho do carpinteiro. Ele consertava as madeiras, ele aplanava as madeiras, ele fazia muitos móveis com as madeiras tortas, feias. Ele pegava as madeiras sujas, feias, podres, tortas, e fazia lindos móveis, mostrando que ele, meus irmãos, ele tem poder de transformar o homem sujo no homem perdoado e salvo. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, não importa, meu irmão, meu amigo, se você é uma boa pessoa. Se você é uma boa pessoa, parabéns. Continue sendo uma boa pessoa. Se você é considerado uma pessoa de caráter, parabéns, continue assim. Mas saiba de uma coisa, caráter e ser boa pessoa não te levará ao céu. Bondade não levará ninguém ao céu. Só quem pode nos levar ao céu, a Deus, é Jesus Cristo. E ele só leva pessoas que se deixaram transformar pelo seu Espírito. Só as pessoas que deixaram se transformar pelo seu Espírito é que irão para o céu. Então deixe-se transformar pelo Espírito Santo de Deus. Clame a Deus pela transformação da sua vida, pela transformação da sua alma. A palavra de Deus nos diz ainda, meus irmãos, que em Romanos capítulo 3, versículo 24, diz assim, sendo, pois, justificados
gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Está vendo, meus irmãos? Então, nós somos justificados gratuitamente pela graça e misericórdia de Deus. Nós não seremos justificados diante de Deus pelas nossas obras. Nós não seremos justificados diante de Deus pelo nosso caráter, pela nossa bondade, por ser um bom cidadão, por ser um bom pai de família. Meus irmãos, a escola não pode mudar o homem. Nada neste mundo pode mudar o homem. Só quem pode mudar o homem é Jesus Cristo. Meio social, escola, família, nada pode mudar a pessoa. Nós conhecemos, e você também deve conhecer, muitas pessoas que vivem em comunidades e são pessoas de bem. E você deve conhecer pessoas que vivem em grandes bairros, em grandes condomínios, em grandes casas de luxo, e são pessoas de mau caráter, são pessoas ruins, são pessoas más. Você deve conhecer também pessoas que têm nível superior, pessoas que estudaram muito, têm nível superior, e são pessoas más, pessoas ruins. E você também deve conhecer pessoas que nunca foram em escola nenhuma e são pessoas boas, e são pessoas de caráter, e são pessoas de bem direito, para provar para você, meu irmão, que escola, família, meio social, nada neste mundo pode transformar o homem. A única coisa que pode transformar o homem se chama Jesus Cristo. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você observar nesse versículo, a palavra de Deus diz que Jesus veio ao mundo por todos. Por todos, meus irmãos. Não importa o nível social da pessoa, não importa se a pessoa é ruim, não importa se a pessoa é má, não importa quem é a pessoa. O que importa para Jesus é se a pessoa vier a ele como Zaqueu veio, com o coração arrependido, disposto a mudar de vida. Jesus não quer saber se você é bom ou se você é mau. Jesus quer saber se você arrependeu dos seus pecados e entregou sua vida a Ele. Porque, meus irmãos, a bondade não salva. O caráter não salva ninguém. A palavra de Deus nos diz que um dos maiores homens que Jesus chamou e transformou foi Moisés. A palavra de Deus diz que Moisés, antes de vir servir a Jesus, era um assassino. Moisés era um assassino. E Jesus chamou Moisés e transformou Moisés. A palavra de Deus também nos fala do rei Davi, que além de ser assassino, era adúltero. E Jesus chamou ele e transformou ele. Davi foi chamado e transformado por Jesus. A palavra de Deus também nos fala da transformação do apóstolo Paulo, que era um soldado romano, que vivia perseguindo a igreja, que vivia perseguindo o povo de Deus. E Jesus chamou ele e transformou ele. Assim Jesus quer fazer com você. Assim Jesus quer fazer com todo homem e toda mulher, meus irmãos. O pau que nasce torto, em Jesus Cristo se endireita. Não existe pessoa torta que Jesus não possa consertar, que Jesus não possa endireitar. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que Jesus ele convida a todos. Ele morreu de braços abertos para salvar, para perdoar todos. Desde que a pessoa venha a ele disposto
arrepender dos seus pecados, disposto a ser uma nova pessoa. Então Jesus Cristo quer que sejamos novas pessoas, pessoas transformadas, pessoas libertas pelo poder de Deus. Então, meus irmãos, para Jesus, para o nosso Deus, não existe nada impossível. Para o nosso Deus não existe pecado que ele não possa perdoar. Ele diz, meus irmãos, que ele quer que todos sejam salvos. Ele diz que ele não quer que nenhuma alma se perca. E ainda vou citar aqui um exemplo em Atos capítulo 10, conta a história de um soldado romano chamado Cornélio, um sargento. Atos capítulo 10. A palavra de Deus diz que Cornélio era um bom homem. Era um homem de bem, que fazia esmolas, que fazia o bem. Mas o que foi que aconteceu com ele? A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, o nosso Deus, mandou que Pedro fosse na casa dele pregar para ele. Então, meus irmãos, como é que pode, né, um homem bom, que fazia o bem, que dava esmolas para todas as pessoas, fazia caridade, mas a Bíblia diz que Deus mandou que Pedro fosse pregar para ele. Então, provando, meu amigo, que você pode ser como esse cidadão, você pode ser uma pessoa boa, você pode ser um bom esposo, você pode ser um bom pai de família, um bom cidadão, você pode ser um bom profissional, mas, meu amigo, meu irmão, sem Jesus Cristo, você não é nada. Se você não arrepender dos seus pecados, se você não entregar a sua vida a Jesus Cristo, é mais fácil você ir para o inferno. E aquele que está lá na perdição se arrepender e ser salvo, do que você que se julga uma boa pessoa, uma pessoa de bem, morrer e ir para o inferno. Porque a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que lá no céu não entrará nada que contamine. Então, para que possamos entrar no céu, para que possamos fazer parte do reino de Deus, é necessário arrepender dos pecados. É necessário fazer como Zaqueu. Senhor, entra na minha casa. Vamos para a minha casa. Convide Jesus, meu amigo, para entrar na sua casa. Convide Jesus para entrar no seu coração. Peça a Ele para lhe transformar. Peça a Ele para fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Para que quando você partir daqui, você possa ser recebido no lar celestial. Você possa morar no céu com o nosso Deus. Então, meus irmãos, lá no livro de Isaías, capítulo 59, a palavra de Deus nos diz que o pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. Então, nós precisamos voltar para Deus. E todos os homens pecaram, diz a palavra de Deus. Não há um justo. Todos necessitam ser justificados no sangue de Jesus. Todos necessitam ser perdoados, purificados pelo sangue de Jesus. Jesus morreu na cruz para nos perdoar e salvar. Que o nosso Deus nos abençoe, meu irmão. Que o nosso Deus te dê uma boa noite, uma noite feliz. Que você possa buscar ter comunhão com Jesus Cristo. E se alguma vez você falou essa frase, o pau que nasce torto, morre torto, não fale mais. Fale assim, o pau que nasce torto, Jesus Cristo endireita. Jesus Cristo conserta. Jesus Cristo apanha a vida do homem mau, do homem pecador, do homem perdido. Jesus Cristo veio para nos transformar. Jesus Cristo veio para nos salvar. Não existe nada impossível para Ele. Todas as coisas é possível para Ele. Então, se você já falou isso, peça perdão a Deus e não fale mais. Não fale
que pau que nasce torto morre torto. Fale, o pau que nasce torto, Jesus Cristo endireita. Amém? Tenha uma boa noite. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe você e sua família. Hoje é quinta-feira. No sábado à noite nós vamos estar fazendo mais uma live, né? Vamos estar de volta. Vamos estar avisando você, tá bom? Então no sábado à noite, venha interagir conosco, venha participar conosco. Deus abençoe você, tenha uma boa noite, uma noite feliz, em nome do Senhor Jesus. Antes de encerrarmos, vamos ainda fazer uma oração agradecendo o nosso Deus, porque há esperança em Jesus. Há esperança para o perdido em Jesus Cristo, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós vamos orar nesse momento e que você entregue sua vida a Jesus. Não importa o que você fez de errado nesse mundo. Há esperança em Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Eu quero te entregar, ó Deus, a vida, Senhor, dessa pessoa, ó Deus, desse irmão, desse amigo que está participando conosco dessa live, Pai. Abençoa, meu Deus, cada vida que interagiu conosco nessa noite. Ó Deus, que o Senhor entre em cada lar, em cada vida. Que o Senhor faça uma transformação maravilhosa, Pai. Que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, que o Senhor faça desta pessoa um novo homem, uma nova mulher. Assim como o Senhor transformou Zaqueu, assim como o Senhor transformou Moisés, assim como o Senhor transformou Davi e o apóstolo Paulo, Pai. Transforme esta vida. Faça com que, ó Deus, esta pessoa seja um filho obediente do Senhor. Um filho abençoado na tua presença. Dá uma boa noite para todos. Ó Senhor, dá uma semana feliz para todos. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Deus abençoe meu irmão, meu amigo. Gostaríamos de agradecer nosso amigo, nosso irmão, Marcos Oliveira, que participou conosco nessa noite. Geraldo, meu cunhado Geraldo, minha irmã Nilza, Deus abençoe vocês. Também Valdemir Silva, Deus abençoe Valdemir. Você e toda a sua família. Nossa irmã Maria Tânia, Deus abençoe. Nossa irmã Eliette Silva, Deus abençoe. Nosso irmão Antônio Carlos, João Amorim, Deus abençoe. Beron Batista, Antônio José, Deus abençoe. Adelmiro Ribeiro, a paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, meus irmãos, todos vocês. Francis Barbosa, a irmã Fátima, irmão, meu primo, pastor Edson Santos, Deus abençoe. Maria Luísa Freitas, Joedson Augusto, Railton Santos, Deus abençoe todos vocês. Thelma, professora Thelma Souza, Deus abençoe todos vocês que interagiram, que participaram, digitando aí um amém, alguma palavra, e esses também que participaram, curtiram, mas não digitaram nenhuma palavra. Que o Senhor Jesus abençoe você. Que o Senhor Jesus dê uma noite feliz para você. Amém? Continue tendo mais um final de semana abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.